Que alegria de viver! Que tal você tomar um cafezinho com o guru? O café com o guru é assim: você vem aqui e bate um papo sobre alguma coisa muito diferente, muito legal, e você ganha conhecimento. Tomar um cafezinho com uma pessoa que você gosta é uma coisa muito maravilhosa. Então seja muito mais que bem-vindo a esse cafezinho aqui com o guru. Já se inscreve, deixa aquele like bonitão ali, faz um comentário que eu vou ler todos com muito carinho, vou responder, hein? Sou eu que fico lá atrás dos computadores aqui e eu quero deixar uma dica incrível que é da Money Amor. O querido Eric vai colocar o banner ali do mapa astral do Otávio Leal, que faz isso há mais de 34 anos, ele faz com tanto amor. Se você está perdido na vida e se você quer alguma coisa, quer um rumo para sua vida, nossa, não sei o que fazer, nada anda, faça um mapa astral com o Otávio Leal. Vai melhorar a sua vida amorosa, financeira, melhora tudo. Eu já fiz o meu mapa astral e eu fico escutando. Você só vai receber um áudio, 2 horas e 30. Escuta no celular, no desktop, no tablet, aonde você quiser, antes de dormir, na hora que acordar. É uma maravilha. Dê de presente um mapa astral. E sempre lembrando que a Money Amor não é só mapa astral, tem cursos presenciais e online. Lembre desse nome, Money Amor. Agora o Eric vai deixar o QR Code aqui e você pode fazer a hora que você quiser. Basta pegar o seu celular aqui, ó, escaneia aqui, ó, tchim, e vai lá ser feliz. E agora, eu com muita alegria, ele voltou, ele já veio no Paranormal. Renan Capelupi, tudo bom? Muito obrigado, Guru. Obrigado pelo convite, né? E tudo certo. É um prazer estar participando aí do novo programa. Parabéns, muito sucesso sempre. E estamos aqui para bater esse papo, não com café, mas com água. Mas água. não deixa de ser, né, um papo com você. Claro, É para mim é verdade. sempre... Se quem produz café quiser patrocinar a gente, estamos 100% aberto. O programa estreou, né, com a sua mulher, a Fernanda, que é da família Tomicando, e foi um grande sucesso. Escolhemos certo, a família Tomicando Todo mundo sempre dando sorte aqui. Todo mundo comentando, todo mundo falando, nossos alunos, o pessoal que gosta de vocês, onde a gente passa, o pessoal fala de vocês, então com certeza deu sorte aí e espero que seja disso para melhor. Com certeza. Vamos falar de um tema que é pouco falado, explorado de uma forma bem explorada, assim. Eu quero falar sobre chips alienígenas. Você retira os chips, você já estuda isso há muito tempo. Então, explica assim de uma forma simples o que é um chip. O que é um chip, primeiro? Tá. Vamos começar do básico. Vamos aí depois lá. A gente... Perfeito. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que as pessoas colocaram uma nomenclatura que é muito conhecida como um chip de telefone, esses chips convencionais. E aí colocaram a mesma nomenclatura para essas, digamos, essas doenças espirituais que podem acontecer. E aí, quando eles deram o nome de chip, não quer dizer que realmente seja um chip igual a gente tem um chip de telefone. Isso é a primeira coisa. São coisas diferentes. Tá. Esses chips espirituais, esses chips e implantes são diferentes do que a gente reconhece hoje e entende como chip do celular ou outra coisa assim, tá? E o que são esses chips, né? Digamos que é como se fosse uma energia, um ponto de energia que está dissonante com a sua frequência natural. Então imagina que, vamos fazer uma analogia com o corpo físico biológico. Vamos supor que eu adquiro um vírus ou uma bactéria, essa bactéria adentra o meu corpo físico e ela é dissonante com o que é algo natural do meu físico. Isso vai fazer com que eu tenha uma doença daquele vírus ou daquela bactéria. Colocando para essa pauta mais espiritual, os chips são energias que são implantadas no nosso corpo etérico, e aí a gente precisa saber que nosso ser é dividido por vários corpos, né? Então a gente tem não só o corpo físico, mas nós temos o corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, entre demais corpos. E um desses corpos é chamado de corpo etérico, também conhecido como corpo espiritual e tudo mais. E é uma energia que adentra esse corpo espiritual, esse corpo etérico, e fica dissonante com o natural do nosso ser.
E essa energia dissonante, ela é muito peculiar, porque ela pode causar não só alguns problemas espirituais, até mesmo físicos, mas essas energias elas podem ser implantadas por outros seres, por obsessores. Você pode pegar isso através de algum lugar ou alguma pessoa, através até mesmo da água contaminada, você pode adquirir esses chips, que são energias que ficam dentro do nosso corpo espiritual, dissonante com o natural do nosso ser. Acho que se a gente fosse definir o que seriam esses chips, bem basicamente seria isso. Porém, existem duas vertentes diferentes. Existem os chips que são implantados fisicamente e os chips que são implantados espiritualmente. Vamos lá, vamos entender isso. Chips que são implantados fisicamente é o famoso abdução. A pessoa pode ser abduzida fisicamente e aí ela volta com uma marca. Tanto é que nós temos, né, várias e várias pessoas que já mostraram fotos pra gente muito peculiares. Às vezes a pessoa aparece com uma manchinha, sabe? Aconteceu com muitas pessoas já. A pessoa acorda sem nenhum tipo de marca no corpo normal. Dorme, quando acorda com uma marca muito específica. Normalmente quando tem esse chip, essa marca aparece como se fosse a queimadura de um cigarro. Ou eu já vi também 3 pontinhos, como se fosse uma picada de um bichinho, alguma coisa, mas 3 pontos iguais, idênticos, simétricos. Então, quando a pessoa dorme, acorda com uma marca dessa, que não tem nada que poderia trazer essa marca, pode ser um chip físico. E às vezes fica um carocinho naquela região. Pode até perguntar para algumas pessoas que já passaram por alguma abdução física, alguma coisa, que nesses sinais fica como se fosse um carocinho mesmo. E aí são esses famosos chips físicos, que são relatados através de abduções físicas. Isso acontece por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender é, as pessoas acham que quando você recebe um chip desse, você é uma pessoa especial. E não é bem assim que funciona. Porque esses seres, ou essas energias, ou esses obsessores, ou o que for que estiver colocando esse chip em você, não quer dizer que você seja uma pessoa especial. Quer dizer que você é uma pessoa que estava ali vulnerável. Assim como você não é uma pessoa especial para pegar uma bactéria, ou um vírus X, um vírus Y. Você estava ali vulnerável. Então, quando a gente baixa um princípio que a gente chama de frequência ou de vibração, que seria o sistema imunológico espiritual. Então, assim como a gente tem o sistema imunológico físico, a gente tem o sistema imunológico espiritual. Quando a gente baixa essa vibração, a gente fica suscetível a essas energias, essas frequências. E ali, onde eles veem a possibilidade de colocar esse chip, que seria isso, tá? Depois, a gente pode até colocar uma imagem aí do que seria um chip físico para o pessoal ver. Saber entender o que seria esse chip físico que eu Vamos ver se o Eric... Então, qual que é esse aí o na outro, mão? Isso, ou o outro? o outro que tem a caixinha. Que tá Então, isso, dentro da vamos caixinha. ver um exemplo, então. Pode colocar aí, Eric. Isso aí é um exemplo. Esse seria um exemplo de uma remoção de um chip físico. Feito por um médico que ele realizou, né? E ele removeu, ó, eu quero que vocês se atentem pela forma. Perceba que não é a mesma forma de um chip como se fosse um chip de celular, né? É algo assimétrico, não existe mas é removido isso fisicamente. Fica como se fosse uma gosma, só que um pouquinho mais dura do que uma gosma. E tem essa forma assimétrica e essa forma mais escurecida. E aí a pessoa que recebeu, que tinha esse chip, relatava que tinha sonhos muito estranhos, não conseguia dormir direito, começou a ter aumento de coisas que não eram normais, né? Disfunções mesmo biológicas, por exemplo, aumento de pressão alta, aumento de produção de algum certo tipo de hormônio, ou algum desequilíbrio físico. Depois foi relatado aí a remoção desse chip. Isso seria um chip físico. E como que a pessoa... Renan, tá, mas como é que isso acontece? Quem pode ser abduzido? Como que isso acontece, né, na prática? Bom, basicamente é o seguinte, como eu falei, tudo questão de vibração, de ressonância. Cuidado com o que você pesquisa, com o que você vai atrás, porque tudo que você foca, você expande. Sim. Se você vai atrás dessas coisas, você acaba ficando mais suscetível para isso. Não que a pessoa também tenha que, né, ser leiga, eu acho que todo mundo tem que estudar de tudo um pouquinho. Mas toma cuidado, porque tem muita gente hoje que pede para ser abduzida.
que fala, não, eu gostaria muito de ir lá, e não é bem assim que funciona. Assim como nós temos seres do plano espiritual, nós temos outros seres chamados seres multidimensionais, outros seres que trabalham para a luz, nós também temos o outro lado. Então, esses chips normalmente são chips de monitoramento, chips para identificação energética ou para sucção energética. Então, às vezes a pessoa vai se sentindo mais cansada com o tempo, conforme essa implantação, a pessoa vai sentindo esses sintomas físicos. Então, normalmente isso a gente atribui para chips físicos, mas que não é o tão comum. O mais comum mesmo, digamos assim, seria os chips espirituais, que aí entra nessa vertente de baixou a sua vibração, você está suscetível a isso, e pode ser um ser consciente ou não colocar esse chip e adentrar essa energia com você. Essa energia ela vai sair do polo, né, digamos assim, espiritual, vai adentrar no seu campo e vai se reverberar dentro do seu campo e vai ficar lá. Você vai ficar com um ponto energético dentro do seu corpo espiritual que a gente pode denominar como chip, tá? Tá, então vamos entender, para quem estiver assistindo, conseguir separar. Tem o chip que não é físico e tem o que é físico. Se a pessoa, sei lá, acordar e sentir alguma coisa estranha, ela deve procurar um médico, né? Primeira coisa, ela deve procurar um médico, porque não quer dizer que qualquer sinalzinho seja um chip isso. alienígena. Isso tem que tomar um certo cuidado, porque depois que eu falei algumas coisas sobre isso, muitas pessoas me mandam um monte de imagem, um monte de mensagem. Renan, é ou não é? É ou não é? Vai no médico e vê. Às vezes você foi uma picada de um bicho, uma alergia, uma reação mesmo do corpo normal, alguma coisa do tipo. Que é o mais comum acontecer, as pessoas confundirem uma coisa com a outra. Quando realmente é um chip físico que você sente, primeiro, vai ter uma vermelhidão no corpo, você vai sentir os sintomas. Antes de aparecer a marca, você já sente os sintomas. Você sente um extremo cansaço subitamente assim. Não é algo que é comum na sua vida. Você começa a ter esse extremo cansaço, você começa a ter sonhos meio estranhos, você começa a ter irritação, você começa a sentir o seu humor, uma variação muito grande. E entre outros fatores físicos que podem acontecer. Para depois começarem a aparecer as primeiras marcas, tá? Aí sim, talvez eu iria no médico, mesmo constatando, chegando no médico e não constatado nada, aí talvez eu iria para uma vertente um pouco mais alternativa para identificar isso. Aí a gente consegue identificar de várias formas. Tem alguns lugares que são comuns dos implantes de chip, assim, atrás da orelha, no pulso, como que é? Normalmente, na região dos pulsos, né, mãos e até mesmo próximo dos tornozelos aparecem essas marcas. Principalmente nessa região atrás da orelha, tá? Essa região do pescoço. Por quê? Essa região aqui, ó, da nuca, do pescoço, é uma região de muito fácil acesso espiritual, digamos assim. Tanto é que na Umbanda, né, no Espiritismo, quando as pessoas vão receber as entidades, elas recebem normalmente por aqui. Por quê? Porque aqui é a nossa captação energética, onde fica um ponto de entrada maior. Então, normalmente, é onde a energia, o ponto de energia vai adentrar e vai se fixar. E aí ela pode se fixar por toda a sua estrutura do sistema nervoso e da coluna vertebral. Então, às vezes, a pessoa vai ter uma bolinha atrás da orelha, uma bolinha na nuca, ou até mesmo no couro cabeludo, atrás do cabelo. Então, são pontos, assim, mais relevantes. Mas eu já vi pessoas relatarem que tiveram essas marcas na região do peitoral, na região da virilha, já vi relatarem também. E entre outras partes assim, mas o mais normal é isso. Pulsos, tornozelos e região da nuca e do pescoço aqui por inteiro. Bom, legal. Então a gente pode separar em chip físico, que são casos verdadeiros, devem ser mais raros, mas não tão raros. Você já chegou a encostar em algum? Já. Teve uma mulher que foi fazer um tratamento com a gente, né? E ela falou assim, Renan, eu creio que eu tenho um chip físico. Aí eu falei assim, mas como você soube disso? Aí ela relatou esses problemas. Não, aconteceu assim, assado. Comecei, deixa eu ver, deixa. Quando eu vou tocar na região do pulso dela, realmente eu sinto uma bolinha que se mexe. Olha. E eu falei assim, você nunca foi no médico pra tentar tirar? E ela falou, não, eu tenho medo, porque e se for mesmo? E se for constatado mesmo? Eu falei, mas, você precisa tomar uma atitude, né? Aí ela fez alguns trabalhos, aos poucos, né? Alguns trabalhos espirituais e tudo mais, não só comigo, mas com outras pessoas. Com o tempo, ela falou que isso foi desaparecendo. Isso foi o curioso. Então, ficou naquela até hoje, como ela não removeu, não sabe se o que era. Mas eu já vi pessoas, eu tive essa experiência, né? E eu já vi outras pessoas relatando que, normalmente, quando tem esses chips físicos, eles se mexem. É como se fosse uma bolinha, assim, que você consegue mover, né? E ela consegue mover pra lá e pra cá, né?
Então, é uma sensação meio grotesca, digamos assim. É, Mas existe. Eu já vi esses casos assim, tá? Mas não é o mais normal, a não é o gen- mais comum. não é o mais comum. A gente já conseguiu então entender que tem o chip que não é físico, Sim, ou que fica ali, que desequilíbrio energético e tal. E você é um especialista em retirar esses que não são que físicos. não são físicos. Se for físico, é melhor você ir no médico e depois você procura o Renan com o chip na mão ali e tal. Isso, com a amostra, né? Já Fica melhor. mostra e tal. Uma coisa. Uhum, Cada um na sua especialidade. com certeza. Então, o chip. Como que você pode dar o nome do outro astral? O chip É, o chip, a gente chama de chip etérico. 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 Como que a pessoa pode procurar você? Como que é? Você vai até ela? Ou como é que é? Como que funciona isso aí? Hoje nós temos um trabalho que a gente vai até as cidades, então às vezes a gente vai nas capitais, visita e ali eu faço alguns atendimentos presenciais para quem tem essa coisa do presencial, mas sabe que como é um trabalho etérico, a gente consegue fazer esse trabalho à distância, não só com a minha ferramenta, mas existem outras ferramentas, mas aqui eu trabalho hoje, a gente consegue fazer ela de maneira à distância. Então, o que eu faço? Na verdade, eu pego o nome interno da pessoa, que é o nome completo da data de nascimento, e eu configuro, eu faço essa configuração, essa ligação energética dela com um substituto. Então, já que eu não tenho ela presencialmente, eu tenho um substituto a ela. Nesse substituto, eu consigo identificar só o corpo etérico. E aí, através dessa identificação do corpo etérico, a gente consegue ir lá nas regiões onde tem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa... Eu gosto também que a pessoa não relata para mim o que ela tem, para que isso não prejudique a minha intuição. Então, eu gosto, como a gente trabalha muito com a egrégora arcturiana, então eu gosto de trazer essa intuição e permitir que a própria equipe vai trazendo para a gente as intuições, quais são os pontos e regiões que é necessário fazer as certas remoções. Porque não só os chips, mas existem implantes, miasmas astrais, larvas astrais, acúmulos energéticos, várias doenças etéricas que podem estar presas ali no corpo da pessoa, no corpo etérico da pessoa ou corpo espiritual, tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de remoção também à distância. Vamos tentar separar. Você falou várias coisas legais aí. Larva, miasma. O que Sim. é cada um? O que é Tá. uma larva astral? Ó, uma larva astral, na verdade, ela é como se fosse um acúmulo, né? Um acúmulo de energia que fica pairando numa região, só que fica muito tempo nessa região. Eu gosto de fazer uma analogia que é da seguinte forma. Imagina se você deixa um prato de comida fora da geladeira. Deixa 7 dias, vai estragar. Vai. Deixa 1 ano, não vai criar bicho? Sozinho, involuntariamente? A mesma coisa são essas larvas astrais. Se existe um acúmulo naquela região que está muito, muito tempo, começam a se criar essas larvas, que a gente chama de larvas astrais. É possível adquirir desta forma, por um acúmulo que se está muito tempo nessa região, e também é possível se adquirir você fazendo uma projeção astral, você em alguma determinada... Porque as paredes, né, os edifícios, tudo isso também tem vida. A gente só vê o lado físico, mas também existe o lado espiritual ali. Então, às vezes, você tem uma parede que está cheia de larvas astrais. E se você entra num espaço que está pesado, sabe aquele espaço que você entra e fala assim, meu... Aqui tá uma energia diferente, que não sei o que tem, mas aqui tá uma energia mais, né, mais densa. Você vê as paredes cheias, todas cheias de mofo, tudo mais. Possivelmente pode ser que naquela região, naquelas paredes, espiritualmente falando, tenham várias dessas larvas astrais. E aí você tá com a vibração baixa, a mesma coisa do sistema imunológico. Se você tá com a sua vibração suscetível a isso, você começa a captar. Na verdade, esses parasitas, eles vão ver o seu campo como uma exploração de alimento. É igual uma larva, igual qualquer bichinho. Ele vai procurar onde? Onde tem alimento. Esses bichinhos, digamos assim, né, entre aspas, lógico, etéricos ou espirituais, eles vão buscar corpos que estão mais energizados. Para que ele vai lá e aí ele fixa em você como se fosse um parasita. E fica lá, se alimentando, se alimentando, se alimentando daquela região até que for, né? Os miasmas também são parasitas. Eu trouxe até uma imagem, não sei se vamos conseguir captar, ó. Mas os miasmas seriam mais ou menos isso daqui, né? Dá pra ver aí, Eric? E aí, ó, tá vendo aqui o ombro inteiro, né? Os miasmas é como se fosse, né, um acúmulo cheio, uma energia como se fosse, como se ela tivesse um novelo de lã, né? Toda engruvinhada, né? São esses miasmas. E aí eles vão ficando em algumas partes das regiões da pessoa. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem na parte dos ombros. E aí quando começa a se acumular tudo, a pessoa pode até mesmo adquirir algumas questões físicas. Por quê? Nosso corpo etérico é o corpo que mais se aproxima do físico. Então, a gente chama até ele mesmo de duplo.
Então, pelo corpo físico ser o mais próximo do corpo etérico, quando a gente tem esses parasitas no corpo etérico, eles podem começar a trazer até coisas prejudiciais no físico. Então, quando a pessoa tem esses tipos de miasmas ou larvas na região do ombro, por exemplo, a pessoa pode adquirir uma bursite, pode adquirir um problema, uma dor, aquelas dores crônicas, onde você vai no médico e você não vê resultado, o médico não sabe te falar o que é, coloca remédio pra você, só toma remédio pra dor e tá ótimo. E não te dá um porquê. Por que eu adquiri essa dor? O que aconteceu? É muito movimento? É muito isso, mas a pessoa não faz exercício, não faz isso. E aí, às vezes, as causas estão nesse corpo etérico. Que às vezes está cheio desses miasmas, que também são parasitas que você pode pegar em locais, em uma pessoa. Às vezes, se uma pessoa tá... É a mesma coisa, né? Faz a mesma analogia. Se a pessoa tá gripada, ela pode passar gripe para você. Se a pessoa tem esses miasmas, ela pode passar esses miasmas para você. Por isso que eu falo uma coisa, guru. Toma muito cuidado com um abraço. Às vezes a pessoa ela vai abraçar você e... guru, quanto tempo! E coloca aquela mãozona na sua nuca. A mão é o doador universal, né? Tanto que o reiki, as curas, as bênçãos, todas são feitas pelas mãos. E, como eu falei agora, a nossa nuca é o receptor. Então você cria dois polos, né? O positivo e o negativo, você cria essa polaridade de união e ali você tem uma conexão feita. Tudo que a pessoa tem energeticamente pode ser passado para você. E aí os seus dois campos entram em polarização e aí vocês começam a eu doar um pouco para você e você doar um pouco para mim. Mas se eu tô energeticamente totalmente cheio de larva, de miasma, o que eu tenho a doar para você? Só isso. Só isso. Entendeu? Então também pode ser dessa forma que vai se adquirir essas doenças etéricas. Muito bem. Então falamos de larvas, miasmas. Tinha mais algum que faltou? Tem acúmulos também, ó. Eu trouxe uma outra imagenzinha aqui. Essas imagens estão no livro Barbara Brennan, Mãos de Luz, tá? Então tá vendo que tem uma parte preta bem no centro ali, né? Próximo do umbigo dessa mulher. Isso seria um acúmulo, né? Então você pega todo esse campo energético e vai se acumulando. Esses acúmulos podem ser oriundos de duas formas. Cobranças, autocobrança, problemas de fórum que chega, tudo que traz um peso emocional, tudo que traz um peso energético, vai se acumulando em alguma região. Dependendo de qual região ela está acumulada, a gente consegue identificar o diagnóstico, da onde veio isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esses acúmulos na região do joelho, normalmente essa pessoa está se intoxicando de muitos problemas externos. E isso está deixando ela com uma carga energética muito grande, muito densa. É como se estivesse andando com duas mochilas nas costas. E essa carga ela vai começar a ser atribuída no joelho, porque o joelho é a sustentação. O que traz sustentação para o nosso corpo. Então essas cargas elas vão se minando, paralisando na região do joelho. E aí a pessoa vai ficando com esses acúmulos. E com o tempo pode se transformar em larvas, por exemplo. Com o tempo isso pode trazer um problema no quesito de em algumas áreas da vida ela ter que fazer muito esforço para progredir, porque ela está carregando um peso a mais. Então energeticamente falando, as coisas não só fluem naturalmente. Ela vai ter que fazer sempre um esforço a mais, porque inconscientemente ela não sabe. Mas ela está com mais carga, mais peso. Como se ela tivesse aumentado 10, 15 quilos de peso corporal. Vai precisar de mais energia, vai precisar de mais proatividade. A mesma coisa são desses acúmulos espirituais. A pessoa vai precisar de mais energia para que as áreas da vida dela progridam naturalmente. Então isso é um outro quesito também, tá? E a gente consegue fazer todo esse trabalho, né? Ó. Aqui tem uma imagenzinha de como se fosse um trabalhozinho, né? Sendo realizado, onde o terapeuta ali, né, vai conseguir realizar a remoção de acúmulos, a remoção de miasmas e até mesmo de chips, né, e tudo mais, tá? Muito bom. E quem quiser procurar você, vai para onde? Pelo Instagram, tem o seu site, você dá palestras agora no Brasil todo falando sobre esse tema, muito bacana. Sim, é só procurar lá, @atomicando, você me encontra em qualquer rede, seja Instagram, seja YouTube, seja... YouTube a gente não mexe, né, mas Facebook e Instagram é onde a gente está mais presente. Ou também @arcturianos, que é o nosso nós mesmos, né, praticamente. Nós temos a parceria com o canal oficial Arcturianos no Brasil. Então, tudo que é de arcturianos, a gente está lá presente, a gente está trabalhando com isso. E hoje a gente tem esse projeto aí andando todas as capitais do Brasil, levando esse conhecimento, levando essa expansão e levando esse tipo de tratamento também. Ó, que legal, bacana. E eu quero agradecer aqui também, ó,
Antes eu tinha... Isso aqui chega a ser até engraçado. Eu tinha essa selenita aqui que o Atomicano me deu, muito bonitinha para me proteger. Ele falou que eu tava precisando dessa proteção. Aqui, ó. Olha só o tamanho da selenita branca aqui que eu ganhei da família Atomicano aqui. Que coisa maravilhosa aqui agora. Já fica a dica, Guru. Todo mundo que, ó, pega transporte público ou trabalha com muitas pessoas ou tem sempre esse tipo de coisa, quando chegar em casa, não vai direto pra cama, não deita na cama, não deita no sofá. Sabe faz o quê? Toma um banho primeiro, não precisa nem ser um banho de erva. Se puder, melhor. Mas toma só um banho, imagina toda aquela energia negativa saindo pelo ralo. Depois do banho, passa uma selenita. Passa uma selenita, não precisa ser desse tamanho, né? Mas a selenita que você tiver ajuda a limpar também e a fortificar o seu campo. Então, por isso que a gente trouxe aí pra preencher o paranormal de muita proteção e tudo mais. E agora o Café do Guru ficar com esse presentão aí, o tamanho dessa barra. Olha o tamanho aqui, ó, o cacetete do ratinho aqui agora, serenita branca, os programas novos de luz aqui, ó, vou começar a bater com ela aqui, ficou muito bom. Foi muito legal, isso aqui vai me proteger. Agora pode vir quem quiser que com desse aqui. Agora tá protegido. Agora eu tô protegido. Com certeza. E eu quero falar também, coloque aí meu querido Eric, deve estar em algum lugar aqui, do nosso livro maravilhoso, que é o Aliens Entre Nós aqui. Olha só, vamos ver se tem o QR Code aí? Ou não? Não sei. Tá aí. Então o Eric vai colocar aqui, ó, você que quiser adquirir esse livro, que é maravilhoso, ó. Tem todas as raças feitas por inteligência artificial. Aqui, ó, Zeta Ypsilones. Nossa, tem um aqui, ó, Sirianos. É maravilhoso. É realmente uma canalização, tudo feito com a maior tecnologia. E eu fiquei sabendo que uma novidade. Um dos top 3 dos ufólogos americanos vai querer essas ilustrações no livro dele. Ele viu no Paranormal e vai colocar Gostou lá. Tanto Gostou assim? tanto, é. Que bom. Foi muito Isso legal. mostra que o trabalho tá íntegro. Tá perfeito. E tem o Grace também, que você acha que o Grey é só aquele cabeçudinho lá do Spielberg? Não, não, não. Vou te mostrar um aqui para você ter uma ideia, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui quase ninguém viu, ó. Um que parece um gato aqui, ó. Né? Bem diferente. Bem diferente. Tem outros aqui muito interessante do Grace. Esse aqui já é um mais tradicionalzão aqui, ó. Tem um com umas capas muito metálicas, tem de outras cores, outras cabeças. Cara, é incrível. Ó, vou mostrar aqui pro Renan por dentro, ó. Olha só. Olha só. É muito interessante. Então, adquira esses 2 livros aqui, que são verdadeiras canalizações, feito pela Paranormal Experience. Você não encontra em lugar nenhum. Não vai ter no Amazon, não vai ter no Mercado Livre. É só com o paranormal. Sabe o que é o mais legal desses livros, Guru? Tem muita gente que sonha com seres, que tem uma projeção astral, que tem um contato ou tem algum tipo de comunicação e não sabe relatar como é. Talvez um livro desse sirva como um manual de tipologia. A pessoa tá ali falando, foi assim que eu vi, ó, foi bem igual a isso, tudo. Então também acaba sendo esse manual para traduzir essas interações que as pessoas têm. Bem legal. Muito incrível. Então, nós vamos encerrando por aqui. O cafezinho é mais rapidinho, foi só um cafezinho. O Renan, ele tem muito conhecimento. Logo, muito em breve, teremos outro episódio com ele, porque a família Atomicando guarda conhecimento infinito e eles vão espalhar aqui com toda alegria, e assim a gente vai caminhando junto para entender as coisas, e esse é o propósito do café, que seja uma coisa rápida, fácil, simples, porém que adicione alguma coisa, para você ter alegria na hora de acordar e falar, vou tomar um cafezinho com o Guru, e vai ser maravilhoso. Então, fiquem bem, tudo isso acontece, vou parafrasear o meu co-irmão de paranormal, porque o amor nos conecta.